Graças a Deus, porque podemos estar aqui para ouvirmos a pregação da palavra, que o nosso Deus seja louvado. No ano passado, nós demos uma pausa em uma série de sermões que estávamos tendo aqui em nossa igreja, na carta de Paulo aos Efésios. Então vieram as comemorações de Natal, vieram as pregações a respeito da organização da nossa igreja, vieram também as pregações de Páscoa, e hoje nós retomaremos esta série de sermões, na carta de Paulo aos Efésios. E se Deus quiser, ficaremos nesta série de sermões, neste mês, até o último domingo de maio, quando então encerraremos as exposições nesta carta de Paulo aos Efésios. Lembrando que as crianças permanecem conosco, elas são bem-vindas, elas fazem parte da família da aliança, elas são parte do povo de Deus, e elas aprendem a cultuar o nosso Deus, olhando para nós quando cantamos, quando oramos e quando prestamos atenção na pregação. Eu convido você então a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 5, nos versos 21 a 24. Nossa última exposição foi até o verso 20 de Efésios 5. Então, a partir daqui, continuaremos nossas exposições. Efésios capítulo 5, a partir do verso de número 21 até o versículo de número 24. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor com atenção e fé, que nos diz assim: Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Que o Senhor nos abençoe na exposição de sua santa e bendita palavra. Meus irmãos, nas últimas exposições, nesta série de sermões, na série de pregações nesta carta de Paulo aos Efésios, nós estávamos vendo como o crente vive. Ele vive cheio do Espírito Santo. Ele deixa os seus pecados, deixa a antiga maneira de viver e passa a viver cheio do Espírito Santo. Paulo, portanto, está nos mostrando aqui, a partir desses versos, como o Evangelho, como o Santo Espírito que nos encheu, como nós viveremos uma vez que deixamos nossa vida carnal, dentro de nossas casas, dentro de nossos trabalhos e dentro de nossas igrejas. É sobre isso que nós veremos a partir de hoje até o final desta carta. Como viver esse evangelho, como viver cheio do Espírito Santo em casa, no trabalho e na igreja. Então acompanhem estas exposições para que nós, cada dia mais, saibamos como Deus se agrada em nos ver ou da maneira em que vivemos. E nesse texto, o que nós vemos basicamente é a respeito de sujeição e submissão. E em 4 tópicos nós veremos como deve ser a submissão das esposas aos seus maridos. As esposas cheias do Espírito Santo, como elas vivem dentro de casa? É isso que esse texto vai nos ensinar. Em primeiro lugar, o que nós vemos aqui é a fonte da submissão da esposa. Vejam, prestem atenção em algo importante. Se sujeitar sempre foi algo difícil. E para citar uma palavra famosa dos nossos dias, sempre foi algo polêmico. Ou vocês acham que depois da queda já não houve
aquela indisposição em se submeter, em se sujeitar? Ou vocês acham que logo depois da queda já não houve o egoísmo, a ideia de que vivemos centrados em nós mesmos? Obviamente que houveram essas duas coisas. A dificuldade de se submeter e o egoísmo muito grande em nosso coração. Desde sempre, o ser humano lutou contra a necessidade de se submeter e de se sujeitar. Não é de hoje, portanto. Não é porque uma nova lei vai ser aprovada que esse tópico vai ser polêmico. Não é porque hoje, uma vez que há mulheres que aprovam ideias feministas, que essa ideia vai ser difícil de ser engolida. Desde sempre foi assim. Obviamente que na nossa cultura, nós precisamos entender e recuperar o ensino bíblico para que as mulheres cheias do Espírito Santo vivam dentro de seus lares. Em primeiro lugar, portanto, dito isso, nós veremos qual a fonte da submissão da esposa que é cheia do Espírito Santo. Isso está no verso 21, quando Paulo diz: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Antes de Paulo falar de grupos específicos, como maridos, esposas, filhos, pais, funcionários e patrões, que são grupos que ele vai citar nos versículos a seguir, ele estabelece uma regra para todos nós. Essa é a regra. Todos devem se sujeitar uns aos outros. Às vezes a palavra sujeição, submissão nos assusta. Mas nas Escrituras nós devemos ver que esse conceito de se submeter, de se sujeitar, é um presente do Espírito Santo. É por isso que alguém não regenerado, que alguém que não confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador, vai ter muito mais dificuldade de se sujeitar, de se submeter. Mas aqueles que foram regenerados pelo Santo Espírito têm o dom da sujeição. Isso é um dom do Espírito Santo. Como a gente sabe que se sujeitar é algo da vontade do Espírito Santo? Vejam, nós vimos esse versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Ele vem logo depois de uma sequência de conceitos a respeito de pessoas que vivem cheias do Espírito Santo. Se vocês virem os versos 19 e 20 do capítulo 5 de Efésios, vocês verão como alguém cheio do Espírito vive. Vive falando como alguém que está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo transforma o nosso vocabulário. Vive cantando, porque o coração que foi regenerado pelo Espírito encontra alegria em Cristo Jesus. Também vive salmodiando, porque o Espírito faz do coração do crente um instrumento de louvor. Vive também dando graças, porque um coração cheio do Espírito Santo é um coração que reconhece a bondade e a soberania de Deus nas coisas. Quando alguém deixa de se embriagar com o pecado e passa a se encher do Espírito Santo, vive falando, cantando, salmodiando e dando graças. E sujeição é o quinto conceito sobre a vida de alguém que está cheio do Espírito Santo. A diferença é que os 4 primeiros conceitos que eu acabei de citar, falando, cantando, salmodiando e dando graças, Paulo resumiu em um versículo. O conceito da sujeição, ele se delongou mais. Quando ele falou desse conceito de ser a maneira como alguém vive cheio do Espírito Santo,
ele se delonga. E ele vai falar sobre essa sujeição às esposas, aos maridos, dos filhos, dos pais, dos patrões, dos funcionários. Ele vai explicar mais a respeito desse conceito. A questão é, se sujeitar é um dom do Espírito Santo. Se é um dom do Espírito Santo, a nossa carne não quer fazer. A nossa carne não quer viver assim. A nossa natureza pecaminosa não admite esse conceito de se sujeitar uns aos outros. Por causa da nossa natureza corrompida, nada é mais oposto a nós mesmos do que o desejo de se submeter voluntariamente a outra pessoa. E os irmãos podem ver isso desde a criança mais pequenina. A menor, a mais nova das crianças vai se opor ao desejo de se sujeitar. É nítido quando nós tiramos um brinquedo da mão de um bebê, como esse bebê se rebela. É nítido como quando nós falamos não a uma criança e ela se frustra, ela chora, ela se rebela. E nós, enquanto adultos também, por causa da nossa natureza pecaminosa que ainda está dentro de nós, militando contra esse dom do Espírito da sujeição, nós nos opomos a sujeitar-nos uns aos outros. É por isso que a gente precisa da obra do Espírito Santo. Precisamos da obra do Espírito Santo para que consigamos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. O Espírito Santo ele vai nos capacitar a termos o mesmo sentimento que houve em quem? Em Cristo Jesus. Porque foi isso que Cristo fez. Cristo voluntariamente se entregou, deu sua vida, tomou o nosso lugar na cruz, não pensou em si mesmo, mas pensou na vontade do Pai e pensou na nossa salvação. Ele então é o nosso exemplo, mas também a nossa motivação. Cada um de nós aqui devemos nos sujeitar uns aos outros, porque Cristo nos dá esse exemplo e nos dá essa motivação. A Bíblia nos ensina a respeito dessa sujeição mútua e recíproca. Quando nós vemos, por exemplo, Paulo ensinando, não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. É difícil de absorver esse mandamento, não é mesmo? Considerar os outros superiores. A Bíblia diz, amem-se com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Vejam, meus irmãos, sempre foi difícil do ser humano se sujeitar a outro ser humano. Mas a fonte dessa submissão mútua é o próprio Cristo, que se submeteu à vontade do Pai, que se submeteu a dores e sofrimentos para nos salvar. E então nós podemos nos amar fraternalmente e nos submetermos uns aos outros. Aqui o apóstolo Paulo, portanto, introduz o conceito desta forma de viver cheia do Espírito Santo, se sujeitando uns aos outros. A partir de agora, ele vai falar de grupos específicos e de como esses grupos específicos vão cumprir essa sujeição. Vão demonstrar que estão cheios do Espírito Santo, se submetendo. E o primeiro grupo, que é no grupo que a gente vai focar essa noite, é o grupo das esposas. E uma vez que a mulher, esposa, entendeu que a fonte da sua submissão é o próprio Cristo, ela faz uma escolha voluntária. Ela não é subjugada, escravizada
desprezada em seu lar. Ela escolhe, olhando para Cristo, voluntariamente se submeter ao marido. Vejam o que diz o verso de número 22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para um detalhe muito importante quando nós estudamos esse texto. No idioma em que esse texto foi escrito, na língua grega, nesse versículo não tem a palavra se sujeite. Não tem essa expressão, se sujeite. Sabe por quê? Porque Paulo, ele pega emprestado daquilo que ele já estava dizendo, do versículo anterior, o conceito de sujeição, e traz para este versículo. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Agora ele vai exemplificar como é essa sujeição. As esposas ao seu próprio marido. Ele é direto, ele é objetivo. O ensino na mente do apóstolo Paulo, inspirado pelo Santo Espírito, é simples. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. As esposas ao seu próprio marido. Ou seja, a submissão da esposa é uma forma prática daquela submissão mútua que todos os cristãos devem ter. Já que é verdade que nós devemos nos submeter uns aos outros, é verdade que a esposa deve se submeter ao seu próprio marido. Obviamente, essa submissão não é algo forçado. Não é como se fosse uma escravidão. E certamente, homens já praticaram esse pecado. Parece que ou a vida é um ciclo, ou ela é um pêndulo, não é verdade? Ou, em algumas gerações, em algumas eras, os homens são fracos, então as mulheres assumem papéis de liderança. E então os homens, indignados, querem tomar esse papel de liderança à força e subjugam as mulheres, que sofrem na mão de homens ditadores. E aí, o próximo passo é as mulheres se unirem para lutar contra isso. E aí elas querem superioridade novamente. E o ciclo fica assim. Ou, é como se fosse um pêndulo, de um extremo para outro. Ou os homens ditam regras pessoais e erradas, ou eles abrem mão da liderança. Ou as mulheres acabam por serem escravizadas e subjugadas, ou elas acabam querendo superioridade. Mas, meus irmãos, a Bíblia nos ensina aqui que não deve ser nem um extremo, nem outro. Que não devemos nos render a este ciclo. A mulher, cheia do Espírito Santo, voluntariamente vai decidir se submeter ao seu próprio marido. E vejam, a submissão da esposa, ela é diferente da submissão dos filhos e dos funcionários, como nós veremos em outras pregações aqui nessa série. Mas vale adiantar o seguinte: a palavra que Paulo usa para falar da sujeição dos filhos aos pais é diferente da palavra que Paulo usa para falar da sujeição das esposas aos maridos. Os maridos não mandam em suas mulheres. Os maridos não dão ordem para que as mulheres obedeçam de bico calado. E se não obedecerem, são corrigidas, apanham de cinta. Isso não existe. O conceito de sujeição para filhos e pais é diferente do conceito de sujeição de esposa para o seu marido. O que nós temos aqui é uma decisão voluntária de uma companheira de mesmo valor.
Prestem atenção nisso, eu vou repetir. Quando Paulo fala da sujeição da esposa ao seu próprio marido, ele está falando de uma decisão voluntária de uma companheira de mesmo valor. O que acontece é que ela se coloca sob o cuidado de um protetor, sob o cuidado de um homem que vai protegê-la e liderá-la e amá-la. E essa esposa, ela faz isso por amor a Cristo. Ela não faz isso porque o marido é perfeito. Ela não faz isso porque o marido se lembra de todas as datas. Ela não faz isso porque o marido consegue desvendar tudo aquilo que passa na mente dela. Ela não faz isso porque o marido só acerta o alvo. A esposa faz isso por amor ao Cristo. O versículo diz que elas fazem isso como ao Senhor. Não significa que o marido é Deus. Não significa que o marido é como o Senhor. Significa que as mulheres fazem isso como ao Senhor. Não para adorar seus maridos, mas para entender que elas fazem isso olhando para Cristo, sendo fortalecidas por Cristo e pensando naquilo que Cristo fez. Se lembrem, como Cristo foi até a cruz. Ele foi subjugado, ele foi contra a sua vontade, ele foi porque não restava para ele outra alternativa? Não. Cristo foi para a cruz por um ato de decisão voluntária e amorosa. A Bíblia diz que Cristo, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus como algo que ele deveria se apegar a qualquer custo. Como que pensando assim, não, eu sou Deus, eu não vou ser pendurado numa cruz. Como que pensando, eu sou Deus, eu sou perfeito, eu não vou me entregar por pessoas pecadoras. Jesus, sendo Deus, não se apegou à sua divindade como algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ele abriu mão de sua glória em um sentido, se humilhando, se tornando obediente, morrendo na cruz, para nos salvar. É isso que uma esposa faz dentro do seu lar. Ela renuncia a si mesma por amor ao Senhor. Ela abre mão de suas vontades por amor ao Senhor. Ela se compadece de seu marido por amor ao Senhor. Aquilo que Cristo fez está fundamentado no fato dele ter coração de servo. E aquilo que as esposas devem fazer também deve estar fundamentado num coração de servo. É por isso que o apóstolo Pedro, ele vai dizer que Jesus, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Como viver submetida a um marido que é pecador, que erra, ou até mesmo que não é crente, se sujeitando ao Senhor, da mesma forma que Cristo se sujeitou até a cruz. E da mesma forma que Cristo, uma vez que se sujeitou à cruz, após isso teve o seu nome exaltado, o seu nome elevado, acima de todo nome, aqueles que tomam a sua cruz, aquelas esposas que se sujeitam ao seu marido, mesmo sendo por meio de sofrimentos e dificuldades, serão exaltadas por Cristo, serão agraciadas por Deus, viverão eternamente com o nosso Redentor. E isso é uma esperança, portanto.
Se vocês, minhas irmãs, sofrerem com Cristo, vão também serem exaltadas com Ele. Nesse ato de sujeição, nesse ato de submissão. Nós vimos até aqui qual é a fonte da submissão de todos nós, é o próprio Cristo. Nós vimos, em segundo lugar, que essa submissão é uma escolha voluntária. A esposa olha para seu marido e não vê nele motivos para se sujeitar, mas olha para o Senhor, olha para Cristo e então decide voluntariamente se submeter. Mas em terceiro e penúltimo lugar, nós vemos aqui nesse texto a natureza da liderança masculina. Vejam, meus irmãos, no meio da instrução às esposas para que se sujeitem aos seus maridos, Jesus Cristo, o Espírito Santo, inspira o apóstolo Paulo para falar como deve ser então a natureza da liderança masculina. Vejam o que está dito no verso de número 23. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Ser cabeça aqui não é ser um tirano, um ditador que manda e desmanda. Eu já disse isso aqui anteriormente. Na verdade, significa que Deus deu ao homem uma responsabilidade. E nós veremos melhor sobre isso na próxima semana. Mas para adiantar, Deus deu ao homem a responsabilidade de liderar, de proteger, de cuidar. E o modelo de liderança que Deus deu ao marido não é qualquer um. Não é um déspota, não é um rei ditador, não é um governador corrupto. O modelo de liderança que Deus deu aos maridos é o próprio Cristo. Que no texto nós vemos que ele é o cabeça e ele é o salvador do corpo. Isso significa que Cristo lidera a sua igreja dando sua vida por ela. Que Cristo protege o seu povo se entregando por ele. Que Cristo cuida dos filhos de Deus de forma sacrificial. O marido é chamado a ser assim, a ser protetor, a ser provedor, a pensar no bem-estar de sua esposa, de modo sacrificial. Isso porque, meus irmãos, prestem atenção nisso. Submissão é questão de papel e não de valor. Submeter-se diz respeito à ordem no lar e não à inferioridade. Isso é importante. Porque quando palavras como submissão e sujeição são ditas em nossa cultura, parece haver uma confusão em achar que se alguém se sujeita, tem menos valor. Se alguém se submete, é inferior. Não é desse tipo de submissão que as Escrituras estão falando. Vejam o que diz Paulo aos Coríntios. Quero, porém, que entendam que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Aí nós perguntamos, se estamos numa relação de sujeição aqui nesse versículo, a igreja sujeita a Cristo, a mulher sujeita ao marido, e Cristo sujeito a Deus, nós não podemos admitir que isso significa que quem está se sujeitando é de menor valor, ou é inferior. Senão deveríamos dizer que Cristo é inferior a Deus, e de fato não é. Cristo é Deus, tem os mesmos atributos, ele tem a mesma essência de Deus, ele é o próprio Deus. Portanto, o que Paulo está ensinando aqui é sobre papel. Deus quis que para a ordem do lar e também para a ordem da igreja, homens liderassem.
homens protegessem, homens cuidassem e dessem provisão às mulheres. E nós não podemos abrir mão dessa responsabilidade, meus irmãos. Olhemos para Cristo então, mais uma vez. Cristo, em sua vida, nunca usou sua autoridade para esmagar, para humilhar, para desprezar, de modo algum. Na verdade, ele sempre usou dessa autoridade, dessa liderança para resgatar. É por isso que ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Significa, meus irmãos, significa que liderar como Cristo é liderar de modo sacrificial, de modo a servirmos e não a querermos ser servidos. Então, em último lugar, vale dizer agora a respeito da extensão e do limite da submissão. Nós já vimos sobre a fonte da submissão, é o próprio Cristo. Nós já vimos como as esposas cheias do Espírito Santo escolhem voluntariamente se submeter ao marido. Vimos acerca da natureza da liderança masculina. E é necessário dizer agora a respeito da extensão. Até onde vai a submissão? Até onde uma mulher deve ou não se sujeitar dentro de seu lar? Vejam o que está dito no verso 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Vejam o que Paulo faz aqui. Ele eleva a um nível espiritual altíssimo o casamento. É por isso que o casamento não é uma união do Estado, ou que o Estado tem poder sobre ela e define como ela deve ser. O casamento, que é a constituição de uma família, é uma instituição divina. E aqui nesse texto nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele liga, ele vincula o relacionamento de Cristo com a sua igreja com o relacionamento da esposa com o seu marido. E então, quando ele fala que a esposa deve se sujeitar em tudo ao seu próprio marido, obviamente que ele não está falando que se o marido pedir para que ela faça algo errado, peque, ou se submeta à violência, que ela deve se submeter, de modo algum. Não é isso que Deus está pedindo às esposas. Não é isso que Deus está pedindo às suas filhas. Deus não está pedindo uma obediência cega, uma sujeição, negligenciando violência. Não é isso que Deus está pedindo. Na verdade, Deus está pedindo que a esposa se sujeite ao seu marido em todas as áreas da sua vida. Sabem por quê? É o princípio que nós aprendemos em Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz: é necessário obedecer a Deus antes que aos homens. A submissão cessa onde o pecado começa, pois nossa primeira lealdade é sempre a Jesus. A Bíblia diz que importa obedecer a Deus antes que aos homens. E nesse versículo de Atos dos Apóstolos, no versículo 29, só para confirmar, é dito, na verdade não é nesse verso, né? Não é Atos 5, 29, é outro versículo. É quando Pedro e João estão diante do sinédrio, de líderes religiosos, e isso está registrado lá em Atos capítulo de número 4,
E quando eles são ordenados a não mais falarem de Jesus, eles olham para aqueles líderes religiosos e eles dizem que não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles dizem aos líderes religiosos, no versículo 19 de Atos 4, os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Vejam, importa que obedeçamos a Deus antes de obedecermos aos homens. Essa é a extensão da submissão das esposas cheias do Espírito Santo. Elas vão se submeter enquanto isso for agradável a Deus. Mas resta uma coisa a falar, meus irmãos, nesse ponto. As esposas, elas entendem que a submissão não é um fardo pesado. Mas, na verdade, essa submissão é feita na certeza que Cristo tinha ao suportar a cruz. Vejam que o autor aos Hebreus vai escrever. Que Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Irmãs, a extensão da submissão de vocês é até onde isso agrada a Deus. E a força que vocês recebem de Cristo Jesus é inesgotável. Não cessa. Sempre que vocês precisarem de fortalecimento, de estímulo, de renovação para obedecer essa ordem de Deus, para demonstrar que vocês são cheias do Espírito Santo, se sujeitando ao marido, olhem para Cristo. Ele suportou muitas dores na cruz, porque ele sabia da alegria que lhe estava proposta. Hoje, meus irmãos, nós portanto vimos como uma esposa cumpre a forma com a qual alguém cheio do Espírito Santo se sujeita. Todo crente cheio do Espírito Santo vai se sujeitar um ao outro. E a esposa se sujeita ao seu marido quando ela olha para ele, tem compaixão dele e olha para Cristo, vê o seu sofrimento e então agrada a Deus nessa sujeição. Como que a gente pode aplicar para a gente esse ensinamento? Primeiro, para todos nós, para todos vocês que estão aqui, cultivem a humildade. Já que é verdade que todos nós temos de nos sujeitar uns aos outros, antes de exigirmos direitos, antes de exigir que alguém faça algo por nós, nós devemos nos perguntar: como podemos servir? Como podemos nos voluntariar? Como podemos ser generosos? Todos aqui somos chamados a cultivar a humildade. Outra aplicação, as esposas. Minhas irmãs, não vejam sua submissão como um peso. Vejam como um ato de adoração a Cristo Jesus. Quando vocês apoiam seus maridos, vocês estão honrando o plano de Deus para a família e a ordem que Deus criou para o lar. Uma outra lição é aos maridos. Lembrem-se, maridos, que a nossa liderança foi dada a nós para serviço
e não para autoritarismo. Devemos liderar como Jesus. E uma última lição que nós temos nesse texto, meus irmãos, é uma lição a todas as famílias. Nós devemos entender que o casamento é um grande mistério que aponta para Cristo. E quando a gente vive dentro da nossa casa, de modo agradável a Deus, nós já estamos testemunhando e pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Eu convido você então a fechar seus olhos e consagrar sua vida ao Senhor. Que todos nós peçamos a Deus nesse momento, por humildade e coração de servo, que as esposas possam rogar a Deus a renovação de suas forças para se submeterem aos seus maridos, como um ato de adoração e obediência ao Senhor. Que os maridos supliquem ao Senhor para que sejam líderes como Cristo Jesus é. E que as famílias possam assumir a missão de testemunhar aquilo que Cristo fez pela igreja, no modo como elas se sujeitam, no modo como os integrantes dessa família se sujeitam uns aos outros dentro do lar. Silenciosamente, ore, consagrando sua vida a Cristo Jesus.